Amém? Que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 capítulo 7. Abra a Bíblia aí, 2 capítulo 7. Vamos aprender hoje. 2 capítulo 7. Nós paramos no versículo 1, onde nós falamos sobre santificação. Boa tarde, nossa irmã Beth. Boa tarde para vocês aí. Boa tarde para o Felipe. Boa tarde para todos os irmãos na paz de Cristo. Vamos ler o versículo 2, 3 e 4. Capítulo 7 de 2 Coríntios. Vamos ler o versículo 2, 3 e 4. Diz assim: deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Amém? Graças a Deus, né? Que carinho que Paulo tinha por essa igreja, né? E é uma igreja que também dava o carinho para Paulo. É uma igreja que ele compartilhava desse carinho com essa igreja, a igreja de Coríntios. Boa tarde, Francinete, na paz do Senhor. Boa tarde, Magali, a paz do Senhor Jesus. Vamos se achegando. Amém? Bem, pessoal, vamos tirar duas lições aqui do versículo 2 ao 4. Paulo faz um pedido para a igreja de Coríntios, para que ele tenha lugar nos seus corações. Amém? Para que a igreja de Coríntios encontre um lugarzinho no seu coração para dar para Paulo. Amém? Paulo queria estar no coração da igreja de Coríntios. E nós vamos ver com as passagens, amém, que Paulo realmente vai dar lugar para que a igreja de Coríntios vai dar lugar no coração dela para Paulo. Porque ela vai tratar com carinho Paulo também. Boa tarde, Peter Góes. Peter, boa tarde. Fica na paz, irmã Ângela Fátima. Boa tarde na paz de Cristo. Fica à vontade aí, junto com a gente aqui. Amém? Então nós vemos aqui o pedido de Paulo, para que ele tenha lugar nos seus corações, nos corações do povo da igreja de Coríntios. Me dá um lugar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero me sentir querido, quero me sentir amado no meio de vocês. Era esse o pedido de Paulo, né? E ele diz o porquê. Por que ele queria um lugar no coração deles? Afinal de contas, ele nunca fez algo de errado a eles, né? Porque ele também tem eles no coração dele, né? Então, Paulo, ele queria essa comunhão. Olha, vocês estão no meu coração, deixa eu também estar no coração de vocês. Nós nunca fizemos nada de errado com vocês. Nós procuramos sempre agir com honestidade no meio de vocês. Que bonita essa relação de Paulo com a igreja, né? E como Paulo era carinhoso com a igreja a qual ele fundou. A igreja ela não pode ser maltratada, ela não pode ser judiada, pisada. O pastor tem que dar realmente o carinho para a igreja. Mas a igreja também precisa dar o carinho para o pastor. Essa comunhão, essa relação tem que ser mútua, né? Um dando carinho para o outro. E do mesmo jeito que Paulo exige isso, ele fala, também eu dou para vocês. Tá entendendo? Tá?
Eu nunca fiz nada de errado no meio de vocês. Eu nunca fiz nada para prejudicar vocês aí. Amém? Tá? Vocês estão no meu coração. Eu amo vocês. Olha aqui, ó. Não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse isso, vocês são tão amados por nós, que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Amém? Nós amamos tanto vocês, que nós estamos juntos tanto na morte como na vida. Aleluia. É uma relação de amor, de amor, de morte ou vida. Quer dizer, uma relação por tudo. Né? Uma amizade à base de tudo. Se tiver que morrer, ele morria. Se tiver que viver, ele vivia. Por amor àquela igreja, né? Tá? Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. Afinal de contas, Paulo havia fundado aquela igreja. Então, ele declara a confiança que ele tem naquela igreja. Não é porque na primeira carta ele foi duro, na primeira carta ele tratou com dureza a igreja, porque havia um pecado grotesco ali, e ele precisava corrigir a igreja de Coríntios. Não era por causa daquilo ali, daquela correção, que eles tinham que ficar entristecidos com Paulo. Não, Paulo, quando manda aquela primeira carta de correção, Paulo demonstra o carinho e o amor de pai para com aquela igreja de Coríntios. E nessa segunda carta, amém, ele mais do que preocupado com essa relação, ele revela, né, a sua confiança naquela igreja e o orgulho de ver eles uma igreja formada. Não tem coisa mais linda para o pastor, principalmente um pastor que fundou a igreja, né? Eu fico feliz quando eu chego em Cubatão, como aconteceu ontem, como aconteceu sábado, né? Aqueles 2 cultos que nós tivemos ali de Santa Ceia, amém? Tudo organizado, tudo direitinho, tudo bonitinho, amém? O povo todo em obediência, entraram certo, saíram certo, aí entra o outro grupo, entra certo, sai certo, o culto desenrola, uma benção, tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, amém? E eu saí dali tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão recompensado, amém? Pelos 16 anos de fundação daquela igreja, porque agora em julho está fazendo 16 anos que nós fundamos a igreja, né? E quando você vê a igreja ali, obedecendo, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas que foi pedido, amém? Isso é muito compensador para o pastor. O pastor fica, né, se sentindo feliz, né? Paulo chama isso de estar orgulhoso, quer dizer, estar feliz, de estar vibrando por ver a igreja saudável, a igreja com saúde, a igreja junto com o pastor, amém? Então isso é muito bonito. Então eu sei muito bem o que Paulo estava sentindo nesse momento, né? No meio de todas as nossas aflições. E aí eu pergunto, será que a aflição está vindo só para o pastor? Não, está vindo para todos nós. Paulo está dizendo que ele vivia a aflição, mas a igreja também vivia as aflições. Olha aqui, ó. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas essas aflições, eu continuo muito animado, né? E cheio de alegria. Amém? Por que Paulo continuava animado e cheio de alegria? De onde veio essa motivação? De ver o estado que estava a igreja. Amém? De ver a igreja como é que ela estava. Né? E foi exatamente esse o sentimento que eu tive. Amém? Nós tivemos que se desvincular do dia para a noite. Olha, a partir de agora não pode fazer mais culto. Cada um ficou na sua casa, a igreja se espalhou. Amém? A igreja se espalhou. E quando nós temos a oportunidade de voltar a cultuar junto, de estarmos juntos, amém? A gente vê aquele movimento alegre, feliz do povo junto, amém? Isso só resultou no quê? Motivação, alegria. Isso renovou meu coração, né? Eu sei que muita gente saiu dali no sábado renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Nada foi capaz de nos separar.
Nada foi capaz de, sabe, de nos desvincular. Amém? Cada dia mais eu aprendo o que é a unidade do Espírito. Amém? Por isso que a igreja invisível, ninguém consegue destruir ela. Ela é indestrutível. Amém? Aleluia. A gente pode não se ver, mas continuamos juntos, porque quem nos une é o Espírito Santo. Paulo estava longe, amém? E ao mesmo tempo perto. Era esse o sentimento de Paulo. Paulo, ele tem essa convicção no coração dele de como é que está a igreja, tá? E na medida que você vai lendo aqui o restante do capítulo 7, você vai entendendo por que Paulo está feliz com a igreja de Coríntios, tá? Vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 7. Aqui também tem algumas lições. Vamos lá. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Amém? Olha aqui como é que Paulo se sentia nas suas viagens missionárias, né? Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, primeiro, não descansamos nada, tá? Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração, tá? Paulo, ele sofreu uma repressão muito forte, principalmente do grupo de judeus. Onde Paulo ia, ele passava a perseguição dos judeus. Os judeus odiavam Paulo, né? Porque Paulo saiu do meio do judeu e ele pregava contra o judaísmo. Então aquilo trazia uma raiva do povo judeu contra Paulo. E ele está passando para a igreja de Coríntios como que eram essas viagens que ele fazia, né? Mesmo depois de ter chegado à província da Macedônia, quer dizer, não é porque chegamos à província da Macedônia que nós tivemos sossego. Não, a luta continuou, a batalha continuou, né? Não descansamos nada. Houve problemas em muitos lugares, tivemos que resolver problemas seríssimos. Muita luta principalmente com os de fora. Medo no nosso coração, porque até ameaça de morte ele sofria, né? Até ameaça de morte ele sofria. Não era fácil para Paulo. Paulo carregava na sua pele, amém, o cheiro da morte todos os dias, porque ele era ameaçado de morte, tá certo? Boa tarde, Patrícia Farias, Deus te abençoe. Versículo 6. Porém, Deus que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Amém? Aleluia. Que coisa linda, né? Paulo ele teve um duplo alívio ao ver Tito. Tá? Primeiro ele vai ouvir Tito, depois ele vai ouvir a mensagem de Tito. Que coisa linda, né? Tito trouxe para Paulo uma paz, uma tranquilidade, porque Tito vai trazer um relatório que vai deixar Paulo muito satisfeito. Diz aqui, porém Deus que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim, e disse que estão muito tristes, e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Aleluia. Sabe o que Paulo descobre com a vida de Tito? Primeiro, amém? Quando Paulo vê Tito, ele fica feliz com a presença de Tito. Porque Paulo estava preocupado com Tito. Não sabia o que tinha acontecido com Tito. Então quando Tito chega, primeiro, Paulo se anima ao ver Tito. Amém? A presença de Tito trouxe ânimo para Paulo, porque foi uma preocupação a menos no coração dele. Sabe quando a presença de alguém traz uma sensação de alívio? Amém? E aquilo revigora as tuas forças? Foi o que aconteceu com Paulo. Como é bom ter pessoas
que traz alívio e que traz ânimo. Como é bom você se encontrar com pessoas que são verdadeiros alívios da parte de Deus, que são verdadeiros homens e mulheres que nos animam só com a sua presença. Eu espero que você tenha muitos amigos que sejam amigos chegados, que te animam, que trazem alívio para o teu coração, porque, meu irmão, é triste quando você só tem amigos que te causam problema, só amigos que te traem, amém? Só amigos que desanimam você. É muito triste você se relacionar com pessoas que nos traem, pessoas que só tem palavras de desânimo, joga a gente para baixo, né? Então Paulo tinha Tito para Paulo, amém, foi um refrigério. Tito para Paulo foi alguém que animou Paulo. E quando ele escuta do que a igreja de Corinto fala a respeito dele, por quê? Porque até então a notícia que tinha é que a igreja de Corinto estava triste com Paulo. Mas agora o que se percebe é que a igreja de Corinto não está triste com Paulo. A igreja de Corinto estava triste com o pecado que o irmão tinha cometido. Amém? Tá? Eles haviam se aborrecido com as coisas erradas que aquele irmão havia feito. Não era com Paulo, mas era com aquilo que Paulo estava tratando. Essa era a tristeza da igreja de Corinto. Olha o que diz aqui. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso eu estou agora feliz ainda. Amém? Por quê? Porque no primeiro momento, quando Paulo corrige aquele irmão, quando Paulo corrige eles ali da primeira carta, que Paulo leva eles a uma correção, né? A notícia que chega é que eles haviam se entristecido, tá? Mas na verdade não era tristeza com Paulo, era tristeza com a coisa errada que aquele irmão tinha cometido e com alguns irmãos que tinham se levantado contra Paulo, que não tinham aceitado a repreensão de Paulo. Mas agora Paulo recebe a notícia que não é bem assim. Amém? A igreja, a grande maioria da igreja, havia se entristecido com o pecado do irmão e com a forma que os outros haviam tratado Paulo. Né? Era essa a situação. Então agora Paulo se sente feliz, aliviado com essa mensagem que Tito traz. Ao ponto de Tito dizer que a igreja de Corinto estava com saudade de Paulo. Já pensou, irmãos? Você ser o fundador da igreja e fica ausente 1 ou 2 anos porque foi tratada a obra de Deus, e a igreja que a gente funda, amém, não manda nenhuma mensagem de saudade, não sente saudade nenhuma. É uma coisa muito triste, muito séria, amém? Tá? Eu fico assim de boca aberta, porque eu já passei por igrejas, né? Já passei por várias igrejas. E é triste você perceber que quando você passa por uma igreja, aquele mesmo irmão, que quando você está com ele, ele te abraça, diz que te ama, olha, diz que você é uma pessoa bacana, boa, legal, estamos juntos, vamos continuar essa amizade, mas basta vir o outro pastor para te substituir, para esse irmão te virar a cara, para esse irmão nem olhar mais para você. Quer dizer que tudo que você fez de bom como pastor para ele naquela igreja, e tudo que ele falou virou passado e mentira. Amém? Tá? Ainda você tem que escutar a seguinte palavra: a fila anda. Parece até relacionamento de marido e mulher, né? Tá? Ô, meu irmão e minha irmã, a gente somos seres humanos. A gente temos sentimentos, né? Não é porque eu estou ausente que eu não sou mais teu irmão. Continuo sendo teu irmão. A relação de irmandade, a relação de pastor pode ter acabado, mas a relação de irmão, não. Eu fico muito feliz quando encontro irmãos que foram minhas ovelhas há anos passados, e ele tem o prazer de me cumprimentar. Amém? Esses irmãos têm o prazer de me cumprimentar, o prazer de me abraçar, o prazer de me chamar de pastor. Amém?
né? Eu me sinto feliz porque eu vejo o carinho. Se sente honrado, né? Se sinto honrado. Agora, do mesmo jeito eu fico triste, chateado. Com aquele irmão que dizia ser teu irmão, que te abraçava, que dizia que te amava, e quando encontra você na rua, porque você não está mais lá, né? Porque você foi substituído, o caminho seguiu meu caminho, foi para outro pastor, amém? Eu não sou mais pastor dele. Continua sendo pastor. Mas continuo sendo pastor, mas continuo principalmente sendo irmão em Cristo. Verdade. Amém? Tá? E aí tem pessoas que nem a paz do Senhor dá. Finge que não te conhece. Amém? É como se você, pastor, assim, saiu daquela outra igreja, como se você não fosse mais o pastor. Saiu daqui, já não é mais. Agora é o Valmir. É o Valmirzinho. É o Valmir. É falta de respeito. De respeito. Amém? De respeito. Né? Tá? Mas Paulo, ele fica feliz. Por quê? Olha, o povo de Corinto está sentindo saudade de mim. Isso significa que eles tinham Paulo como alguém querido, alguém de estima, reconhecimento. Irmão, isso é muito importante. Reconhecimento. Amém? Reconhecimento. Vamos ler aqui o versículo 8 a 11, porque aqui tem um tema importante, até doutrinário, que é o arrependimento. Versículo 8. Vamos ler do 8 até o 11. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta que deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Amém? A carta que Paulo escreve faz eles repensar a vida deles, reconhecer o erro e tomar o rumo de volta para o caminho certo. Amém? Com a carta que Paulo mandou, eles descobriram que estavam no caminho errado. E agora eles voltam para o caminho certo. Isso é arrependimento. Produziu arrependimento. Então agora Paulo entende que a tristeza que eles estavam sentindo, amém, era a tristeza segundo Deus. Era a tristeza que estava levando eles a se arrepender. Amém? Tá? Vamos continuar aqui para entender um pouquinho mais. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Amém? Uma coisa é a tristeza da morte, outra coisa é a tristeza da vida. Aleluia e glória a Deus. Tá? Vamos lá. Já fomos até o versículo 11 já, né? Então vamos lá. Arrependimento. Tá? O que é o verdadeiro arrependimento? O arrependimento para a salvação é aquela tristeza pelo pecado. Amém? Pelo pecado cometido, que traz desejo de mudança. O arrependimento, amém, que a Bíblia manda a gente se arrepender para sermos salvos, ela traz tristeza quanto ao pecado. Ela faz a pessoa mudar de atitude, mudar de rumo, mudar de comportamento. Amém? É o arrependimento segundo Deus, né? Traz mudança de comportamento, mudança de caminho, mudança de rumo. Esse é o arrependimento segundo Deus. Agora, aquela que é segundo o mundo, ela não é a mudança não é o arrependimento de mudança. Ela é o remorso. Ela é o remorso, tá? A tristeza dela não é por causa da coisa errada, mas é pela consequência
que a coisa errada trouxe para a vida dela. Amém? Ele não se arrependeu da coisa errada que fez. Ele se arrependeu da consequência que veio. Tá? Então, a tristeza pela consequência e não pelo pecado, essa não traz mudança. Amém? Se a pessoa puder fazer de novo aquela coisa errada, ela vai fazer. Ela vai até tentar dar um jeitinho de não trazer consequência, tá? Mas ela vai fazer, porque ela não está arrependido de ter feito aquilo, entendeu? Ela não está arrependido de ter feito aquela coisa errada. Ela está com remorso, porque trouxe consequência para a vida dela, entendeu? Tá? Ela não está arrependida do que fez errado, entendeu? Tá. Vamos ler alguns textos que vai mostrar para nós o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Vamos lá. 7. Eu estou no 7, 8 ao 11. Tá? Nós estamos em 2 Coríntios 7, 8 ao 11 e nós estamos tratando sobre o verdadeiro arrependimento. Tá bom? Boa tarde, Ana Magalhães. Você chegou. Vamos lá. O verdadeiro arrependimento. Atos 8, 22. Atos 8, 22. Todo mundo lá? Amém? Tá com a Bíblia aberta aí? Tá com o celular aberto da Bíblia? Então vamos lá. Atos 8, 22. Diz assim. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Tá? Eu vou ler aqui o contexto para vocês entenderem. Tá? Simão, vai contar a história de Simão. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João. Ele achou que podia comprar o dom de colocar as mãos e a pessoa receber o Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz sobre a imposição de mãos e as pessoas recebem o poder do Espírito Santo. Elas falam em línguas estranhas, né? Tá? E Simão achava que Pedro e João podiam vender para ele, né? O dom do Espírito Santo. Na verdade, ele revela aqui o seu coração surge o seu coração sem direção nenhuma de Deus, num coração perverso, né? Dizendo, quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então eu quero pagar para poder colocar as mãos sobre as pessoas. Até pouco tempo atrás eu vi aí um site que vendia título de pastor, né? Você pagava lá uma quantia e você recebia lá o diploma de pastor, carteirinha de pastor, como se pastor pudesse comprar o título, né? Oh, meu irmão e minha irmã, pastor é chamado, amém? Quem dá pastor para a igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá os pastores para a igreja. Efésios 4:11. Diz assim, né? Aí, versículo 20. Então Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Eita, Pedro é o tipo de homem que eu gostaria de andar com ele, viu? Com Pedro não tinha meias palavras, né? Olha aqui, ó. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Aí o que Pedro manda ele fazer? Arrependa-se, reconheça o teu erro, tá? Arrependa-se, deixe o seu plano perverso. O plano perverso era o erro de Simão. O que ele planejou na sua cabeça foi o erro. Ele precisava mudar aquele pensamento. Ele precisava voltar para o caminho certo, né? E peça ao Senhor que o perdoe por essa má
intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo que você também está preso pelo pecado. Se arrependa, muda tua forma de pensar, muda o teu comportamento, tá? Essa ideia não é de Deus. Essa ideia vai levar você para o inferno. Muda a tua forma de pensar. Isso é arrependimento. Ele tinha que reconhecer que o seu pensamento estava no caminho errado e deveria tomar o caminho certo. Amém? Pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para os apóstolos, reconhecendo que aquilo ali foi um erro da parte dele, ter aquele tipo de ideia e aquele tipo de pensamento e fazer aquele tipo de pedido. Amém? Ele teria que corrigir a rota da sua vida, mudar de atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento, tá? O arrependimento nos tira do pecado, nos arranca do pecado, tá? Atos 26, 18. Atos 26, 18. Atos 26, 18. Diz assim: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados, e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Amém? Jesus está falando a respeito do ministério de Paulo, e que a mensagem de Paulo iria trazer não somente fé, mas iria trazer arrependimento. E como é que você enxerga o arrependimento? Amém? Tá? É quando Jesus fala aqui, ó, você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam do caminho da escuridão. Não está escrito caminho da escuridão, mas é exatamente isso. Eles saiam do caminho da escuridão e entrem no caminho da luz. Quer dizer, eles estão numa rota diferente. O caminho a ser seguido é o da luz. O da luz vem para cá, o da escuridão vai para lá. Amém? Então, o arrependimento é isso. Saiam da escuridão, venham para a luz. Amém? Arrependimento é mudança de rota, mudança de caminho. Tá? Que mais aqui? Outra coisa. Do poder de Satanás para Deus. Do reino de Satanás para o reino de Deus. Ó, reino de Satanás está no caminho da escuridão. Reino de Deus está no caminho, numa rota contrária. Então, ele teria que sair do reino de Satanás, do reino da escuridão, e fazer a curva e voltar para o reino da luz e para o reino de Deus. Amém? Isso é arrependimento. Arrependimento é sair do erro e entrar no certo. Se não existe isso, não existe arrependimento. Amém? Não existe arrependimento. Tá? E tem muita gente que não se arrepende, não. Tá certo? Pode até não dar certo, ele vai ficar triste porque não deu certo. Tá? Mas você pensa que ele entra no caminho certo? Não. Ele se levanta e continua no caminho errado. Percebe? Isso não é arrependimento. Isso é um remorsozinho que ele sentiu por não ter dado certo no primeiro momento. Tá? 1 Pedro 2,25. 1 Pedro 2,25. Diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Olha aqui, ó. Fala a respeito da gente. Nós éramos ovelhas que haviam perdido o caminho. O caminho era para cá, a gente estava indo para lá. Amém? Ó, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Mas agora
foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Amém? Olha, nós estávamos seguindo um caminho de um pastor que iria levar nós à destruição. Amém? Mas agora nos encontramos com Jesus. Amém? E agora entramos no caminho de Jesus. Agora estamos no caminho de Jesus. Saímos do caminho errado, entramos no caminho certo. Nós éramos ovelhas que estávamos perdidas. E Jesus nos achou e nos levou pelo caminho certo. Que coisa gloriosa, né, pessoal? Que coisa tremenda. Aleluia. O arrependimento te leva de volta para o caminho de Deus. Glória a Deus. Não basta ter fé, tem que se arrepender também. Amém? Fé e arrependimento andam juntos. É muito importante a pessoa ter fé e ter arrependimento no seu coração. Tá? O arrependimento nos traz de volta para o caminho certo. Amém? Tá? Então nós estamos aprendendo aqui que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento nos tira do pecado, Atos 8, 22. O arrependimento nos tira do poder de Satanás, Atos 26, 18. Tá? O arrependimento nos põe de volta no caminho certo, 1 Pedro 2, 25. E João 14, 6. João 14, 6. Olha o que diz aqui. João 14, 6. Um versículo muito conhecido. Ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quando você se arrepende, você sai do caminho errado, entra no caminho certo. Você sai da mentira, entra na verdade. Você sai da morte e entra na vida. O arrependimento traz você de volta para o caminho, amém? Para o caminho que leva você diretamente para Deus, para o caminho da verdade, para o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? O caminho, amém? Deus nos traz dos caminhos certos por causa do arrependimento. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Vamos ler do versículo 12 ao 16. 2 Coríntios 7, 12 ao 16. Vamos tirar as últimas lições. Doze ao 16. Diz assim: portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, eu escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda, vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer, e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Aleluia. Tá? No versículo 12, eu vejo o cuidado da igreja pelo obreiro. Amém? Aleluia. Uma igreja que cuidava do seu obreiro. O cuidado que ele tinha o que eles tinham por Paulo, o cuidado que eles tinham agora por Tito.
Amém? A forma que eles trataram Tito revela o cuidado que a igreja tinha pelo obreiro. Amados, vamos tratar melhor os obreiros da casa do Senhor. Principalmente aqueles que, sabe, deixaram tudo para viver em prol da igreja. Tá? Nós estamos casados há 27 anos, né, pastor? Vai fazer 27. Amém? Vai fazer 27 anos em outubro, né? Setembro. Setembro faz 27 anos que nós casamos, né? Em outubro é que eu vivo do altar. Você foi Amém? consagrado. 27 anos que eu vivo só para a igreja, tá? E você se dedica a estudar. Que eu me dedico à igreja, né? As pessoas confundem, porque nós temos pastores ricos, realmente. Pastores tão ricos, pastores que Então, têm casas, têm vários imóveis, vários carros e tal. nada contra, Amém? né? Nada contra. Tem que abrir Se ele tem uma igreja cabeça. grande, se ele tem uma responsabilidade grande, Isso. é direito dele. Amém? Tá? Mas a gente não chegou a esse nível ainda, né? De ter, amém, o tamanho de igreja capaz de nos dar talvez um conforto melhor, tá? Mas eu deixei todo o conforto que eu tinha, quando eu trabalhava numa multinacional, para servir na igreja, tá? E quando eu vim servir na igreja, ninguém negociou comigo um salário, um grande salário. Pelo contrário, amém? Na época que eu larguei o trabalho secular para vir ao altar, a diferença era mais ou menos essa. Eu ganhava 10 salários mínimos na multinacional e fui viver com 2 salários mínimos na época, tá? Que foi esse o trato que eu fiz. E falaram que eu era doido, maluco. Como é que você deixa o emprego de 10 salários para você ganhar 2 salários? Amém? É porque eu tinha certeza quem havia me chamado. Isso aí. Amém? Chamado. Eu tinha convicção do meu chamado. Tá? E no primeiro momento, você pensa que os 2 salários eram pagos todo mês direitinho? Não. Amém? Tinha às vezes que a gente ficava 4 meses sem receber salário. Tinha tempo que a gente ficava 6 meses sem receber salário. A gente contava com a ajuda dos irmãos que nos ajudavam com cesta básica, com alimentação, tá? Amém? Por quê? Hoje eu entendo, eu estava sendo preparado por Deus, estava sendo trabalhado por Deus, porque a minha vida inteira eu trabalhei, a minha vida inteira eu dependi de uma carteira de trabalho, amém? Eu sempre tive carteira de trabalho assinada, eu nunca fiquei desempregado, amém? Nunca fiquei desempregado, né? E agora eu não tinha mais a carteira de trabalho, eu não tinha mais as garantias trabalhistas. Agora a minha vida, a vida que eu comecei a levar, era totalmente dependente de Deus. E nesses 27 anos não mudou. Eu continuo dependendo de Deus. E Deus tem suprido, né? E eu confesso, amém? Eu dou graças a Deus pelo povo que Deus colocou no meu caminho hoje. Deus confiou, amém? nas tuas mãos. Tá? Deus é que colocou esse povo no meu caminho. Esse povo é do Senhor. Esse povo é do Senhor. Amém? E tem cuidado de mim. Não tem deixado faltar nada para mim, nem para minha família. Tá? Então eu fico muito feliz em poder servir este povo. E era isso que Paulo via na igreja de Coríntios. Uma igreja que cuidava bem do seu obreiro. Né? Então é muito importante quando a igreja cuida bem do seu obreiro. Lógico que Tem que tomar cuidado. a igreja precisa analisar o obreiro, amém? Que ela vai cuidar. Tomar Né? cuidado com os exploradores. Que a gente sabe que está cheio de explorador e cheio de malandro. Né? Tá? Mas é muito importante a igreja cuidar do seu obreiro. Né? Pastor, é verdade. Tá. No versículo 13, Paulo se sente contente e animado ao ver o cuidado da igreja por Tito. Amém? Ele fica animado, ele fica feliz, ele fica contente. Puxa, não foi em vão meu trabalho no meio deles. Eles aprenderam realmente como ser crente de verdade. Né? Eles realmente aprenderam. Então aquilo deixou Paulo muito feliz. Né?
É por isso que eu atendi prontamente a igreja, né, Ana? E o Senhor zela aquilo que é honesto. Se a gente é honesto, Deus zela por nós. Pode ter certeza disso, né? Tá? E agora Paulo, quando olha para a igreja, ele vê o que a igreja se tornou. Amém? Primeiro, a igreja se tornou uma igreja que merecia ser elogiada. Amém? Aleluia. Aquela igreja que Paulo, na primeira carta, teve que ser duro, mas ele foi muito duro na primeira carta. Agora ele vê naquela igreja uma igreja que merecia ser elogiada. Segundo, amém? A igreja de Corinto se tornou uma igreja pronta a obedecer. Amém? Uma igreja que, sabe, que não tutubiava na obediência. Uma igreja pronta a obedecer. Que bom, né? Quando você forma aquela igreja e você vê que a grande maioria é obediente ao Senhor. A grande maioria está firme em obediência ao Senhor Jesus. Tá? Paulo também vê que a igreja de Coríntio é uma igreja que trata, amém? Que trata as pessoas com humildade. Reconhece, amém, a superioridade do irmão. Aleluia. A humildade da igreja. Paulo destaca a humildade da igreja, a simplicidade da igreja, o tratamento, amém, de um irmão para o outro com humildade. Sabe? Ninguém era maior do que ninguém, eram todos iguais. Amém? Coisa linda, né? O que Paulo destaca na igreja de Coríntios. E por último, Paulo, né? E penúltimo, né? Penúltimo, Paulo vê na igreja de Coríntios uma igreja que trata com humildade e respeito os obreiros. Amém? Uma igreja que trata com humildade uns aos outros e em relação aos obreiros trata com respeito. Respeito. Como é bom respeitar. Bem, respeita o seu obreiro. Você que tem obreiros na sua igreja. Tá? E agora, por último, no versículo 16, uma igreja no qual pode confiar. Uma igreja de confiança. Uma igreja que mais tarde ele vai contar com ela para o suprimento das suas necessidades. Amém? Nós vamos ver nos próximos capítulos que Paulo conta com a igreja de Coríntios para o suprimento da necessidade, principalmente dos pobres de Jerusalém. Amém? Uma igreja que ele podia confiar. Amém? A igreja ficou pronta a obedecer, pois houve arrependimento. Parabéns, Ana. Amém? Parabéns, você captou a mensagem. A igreja ficou pronta a obedecer, porque houve arrependimento. Amém? Uma igreja que voltou para o caminho certo. Amém? Aleluia. No primeiro momento, uma igreja toda bagunçada. Aí Paulo vai lá, dá uma palavra com dureza, dá uma palavra para colocar no lugar as coisas são colocadas no lugar, amém? O povo se arrepende, entra pelo caminho certo e agora Paulo tem prazer nessa igreja. Eu espero que Deus tenha prazer em você, amém? Eu espero que quando Deus olhe para você, Ele possa dizer, eu tenho prazer de olhar para esse meu filho. Esse meu filho me dá prazer, seu comportamento, seu jeito de ser, a humildade, é uma pessoa pronta a obedecer, a sua simplicidade, amém? Sempre disposta a ajudar alguém. Oh, coisa linda, quando nós encontramos uma igreja assim. Deus abençoe, pessoal. Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Que a igreja de Coríntios, essa aqui, né? Amém? Esteja viva e atuante nos nossos dias. Que você faça parte dessa igreja, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo e verdadeiro, a igreja invisível, a igreja do Espírito Santo. Pastora Renata, quer dar uma última palavra? É isso aí, pastor. A igreja tem que estar junto, né? A igreja ela tem que chorar com os que choram, né, não é? E se alegrar com os que se alegram, né, pastor? Às vezes um está chorando e nós temos que chegar juntos, chorar junto, né, pastor? A gente temos que estar juntos, né, irmãos? Entendeu? E também zelar um pelo outro, né?
zelo, entendeu? Se você está sofrendo, eu tenho que sentir a tua dor. Eu não posso chegar e dizer, ele que se vire, ele que faça. Não, nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né, pastor? E andar junto, né? Procurar ver qual é a necessidade um do outro. Às vezes, pastor, a necessidade do nosso irmão, às vezes ela não é nem dinheiro. Às vezes ela quer um abraço, às vezes ela quer um telefonema, um oi, como você está? Né, pastor? Às vezes não é nem dinheiro, não é nem coisa material, mas ela quer um carinho, ela quer uma palavra, eu estou junto, posso contar com você. Não é, pastor? Eu resumo isso do seguinte, né? A igreja é que nem as ovelhas, né? As ovelhas, elas cuidam uma das outras. Umas da outra. Amém? Então, a palavra cuidado é a palavra mais certa para tudo isso, né? Isso aí. Amém? A palavra cuidado. O cuidado, amém, de um para com o outro. Não é só o pastor que tem que ter cuidado. É um olhar o outro. Pelas ovelhas. Mas as ovelhas também têm que ter cuidado um para com o outro. Amém? O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas as ovelhas dão a sua lã, dão o seu leite. Amém? As ovelhas também cuidam do pastor. Amém? Tá? Quer dizer, é uma troca, né? É uma troca. Né? O pastor dá o seu tempo. Amém? Verdade. O pastor fica com sol, com chuva, tomando conta da ovelha. Não deixa o leão se aproximar, não deixa o urso chegar perto. Amém? Quer dizer, o pastor ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Né? Mas as ovelhas também entregam a sua vida pelo pastor. É uma troca. Também, né? Amém?